Gente, para terminarmos o nosso estudo sobre Spinoza, é importante que nós falemos então, né, que para ele a definição do que é perfeito ou imperfeito, do que é verdadeiro ou falso, do que é justo ou injusto é uma definição muito difícil de ser feita. É preciso que nós tenhamos um critério para definir isso. E o critério que o Spinoza escolhe é o de utilidade. À medida em que nossa ação, nosso pensamento, nossa compreensão da realidade forem úteis para a preservação da qualidade de vida e da vida, em última instância, do ser humano, tanto mais será o nosso pensamento, nossa ação, nossa compreensão da realidade verdadeiro. Por outro lado, se não houver uma vinculação direta entre a nossa compreensão da realidade, nosso pensamento, a nossa ação, com aquilo que é útil para a preservação da qualidade ou, em última instância, da vida do ser humano, isso se converterá, portanto, o pensamento, a ação e a compreensão da realidade em algo mais próximo do que nós chamaríamos de falso ou de ilusório. O bem ou o mal estão diretamente vinculados à utilidade ou não com vistas a esse fim último, a preservação da vida e da qualidade de vida do ser humano. As referências para nós percebermos a presença da verdade ou não nas coisas serão os demais conhecimentos que nós já temos previamente adquiridos e a nossa própria forma de ser enquanto sujeito presente no mundo e partícipe do mundo. Essa definição, esse enquadramento das coisas nesses juízos de valores são possíveis porque, para o Spinoza, quanto mais a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa compreensão da realidade forem racionais, mais estaremos nos aproximando da verdade, porque estaremos nos aproximando de Deus. Quanto for mais distante, à medida em que for maior a distância entre o que nós compreendemos das coisas, nosso pensamento e a nossa ação, do pensamento e, portanto, da escolha adequada, equilibrada, mais distantes nós estaremos de Deus e, portanto, mais próximos estaremos do que o Spinoza chama de ilusório, de falso. O ajuste gradativo, o equilíbrio do pensamento e das nossas escolhas que se dá ao longo do exercício dessa qualidade que é nossa, do homem, da mulher, do ser pensante, do ser racional, o ajustamento disso em nós faz com que aumente no nosso pensamento, na nossa ação, na nossa interpretação da realidade, a utilidade disso tudo e, portanto, a verdade e a veracidade disso. Quanto maior for a utilidade, mais próximos estaremos do que o Spinoza diz, Quanto mais exercitamos o pensamento, ele diz assim: o homem, quando faz isso, é um Deus para o homem, é uma referência, é um ponto de apoio, é uma inspiração. E isso é possível a todo ser humano, porque basta que nós pensemos, atuemos e interpretemos a realidade à luz do nosso raciocínio, do nosso intelecto e das nossas escolhas. Lembrando que escolha e intelecto estão unidos, pertencem à mesma esfera de realidade. Se, portanto, as paixões são ilusórias e nos confundem, o pensamento e as escolhas equilibradas nos conduzem a um momento de existência menos confuso e, gradativamente, a uma instância de existência equilibrada, adequada, divina. E, portanto, nós podemos dizer que diminui com o exercício do pensamento das escolhas equilibradas a influência das paixões sobre nós e libera-se em nós uma força, uma potência, um jeito de ser, um estado de ânimo que é tão grande, tão poderoso que eleva a nossa condição como existentes à condição de Deus. Daí o porquê aquela fala que eu acabei de ler para vocês do Spinoza, aquele texto do Spinoza de que à medida que isso acontece, o homem se converte em um Deus para o homem, tem todo sentido no pensamento do Baruch Spinoza. E para terminar nosso pensamento sobre ele, é importante que a gente conheça um pouco o que o Spinoza entende por política.
Lembrando que o Spinoza é um homem abandonado no mundo, ele não é aceito na comunidade originária dele, a judaica, e ao mesmo tempo ele sente dificuldades para ser aceito e para se sentir partícipe da sociedade não judaica. Né? Esse impasse existencial ele gera uma consequência no pensamento do Spinoza, ao ponto de nós podemos dizer que o pensamento do Spinoza ele acolhe, ele abraça todo homem, toda mulher que se sente abandonado, que se sente fora da coletividade, que não encontra o seu lugar e o seu espaço no mundo. Todo mundo, então, vivendo a mesma situação do Spinoza, vai encontrar naquilo que ele fala apoio, vai se auto-ver na experiência pessoal do Spinoza e na reflexão intelectual que ele elabora e deixou para a gente registrado. Diz o Spinoza, a ausência de estabilidade ela abre portas para a gente averiguar e encontrar caminhos alternativos que nos conduzam a esse equilíbrio. Essa é talvez uma das grandes verdades que a gente pode extrair do pensamento do Spinoza. Se você realmente quer ser um ser livre, um ser independente, um caminho bastante plausível para ser percorrido é a filosofia do filósofo Baruch Spinoza. Bom, o Estado ele se converte no Spinoza em Estado de direito. E nisso ele se inspira, ou existe aí uma proximidade grande entre o que ele fala e o que o Thomas Hobbes fala, quando reflete sobre o que é o Estado. Porém, o Spinoza acrescenta a essa reflexão as noções de direito e de lei natural. Então, se por um lado o Estado ele é para o Spinoza um garantizador das liberdades, por outro, ele deve, ao exercitar aquilo que é próprio do Estado, respeitar essa liberdade. Ou seja, não há nada que pudesse justificar por parte do Estado qualquer decisão ou ação que diminuísse as liberdades do ser humano. Diferentemente do Hobbes, onde ao falar do contrato social há uma opção por parte do indivíduo de abrir mão das suas individualidades em prol de um bem maior. Aqui não, diz o Spinoza que o Estado, embora seja essa força que aglutina toda a sociedade, ele não pode em nenhum momento decisório ou de outra natureza diminuir o direito do indivíduo de viver livre, diminuir o direito do indivíduo de organizar a sua própria existência e de entender o mundo como o seu pensamento e a sua razão indicam que seja a melhor forma de entendimento. O Estado dá ao Spinoza uma tranquilidade, porque ele se sentia abandonado e agora ele é um cidadão dentro do que é o Estado. Ele entende que é preciso, para que as coisas funcionem, que exista um pacto social, que quem vai organizar, orientar e direcionar será o Estado, com tudo aquilo que ele é, como instituição forte, sólida, robusta. Mas esse pacto social e essa mediação do Estado para dirimir, para diminuir os conflitos entre as pessoas, entre os indivíduos, ela esse pacto não deve ser visto como uma transferência de direitos, ou seja, o indivíduo não transfere para o Estado os direitos que lhe são próprios. Pelo contrário, ele entende que o Estado deve ser um espaço onde esses direitos são preservados, garantidos. Por isso que não tem cabimento para o Spinoza pensar em um Estado absolutista, porque Estados absolutistas eles tendem a agir de forma tal em que os direitos individuais são diminuídos e às vezes até suprimidos. Um Estado absolutista, levado ao pé da letra, conduziria, na opinião de Spinoza, a um Estado totalitário, a um Estado tirânico, a um Estado déspota.
né? E, portanto, é um Estado que, ao invés de promover, restringe e exclui o direito das pessoas de serem livres, né? Agora, não é esse o caminho natural do Estado. O caminho natural do Estado, né, na sua existência, é um caminho que faça dele um espaço onde as liberdades de pensamento e de ação elas são vistas como absolutamente necessárias e, portanto, exclui-se nesse Estado, né, que vê a liberdade como necessária, qualquer possibilidade de intervenção contrária ao exercício dessa liberdade. Eu termino aqui esses nossos estudos sobre Spinoza com um trecho dele, que eu espero que vocês pensem bastante a respeito e que encerre com chave de ouro essa sequência de vídeos sobre esse importante filósofo. O trecho diz assim: o homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria é uma meditação sobre a vida e não sobre a morte. Bom, pensem nisso e a gente pode conversar a respeito. Eu estou pensando em marcar para a próxima quarta-feira um jeito da gente poder ver um ao outro e conversar assim, olhando um para o outro. Com o tempo eu vou divulgar para vocês como a gente vai poder fazer isso, e aí nós vamos nos organizando até quarta para dar certo. Repetindo, o homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria é uma meditação sobre a vida e não sobre a morte. Boa noite, gente. Valeu. Nos vemos quarta-feira, mas durante a semana vocês podem ir escrevendo que eu vou respondendo. Também acompanhará esses vídeos algum texto para vocês poderem ler e alimentar mais o pensamento. Tchau, tchau. Valeu.